Olá, bem-vindos, bem-vinda ao nosso segundo dia, esse pleno dia de retiro do Escrita e Reflexão. Ontem foi um dia de experiências internas e era bom ver nós estamos todos juntos. Estamos a ver que nós já somos 124 pessoas e depois também estamos a ver que as pessoas estão a ver as gravações que já estão no YouTube. Então hoje temos o Mike George conosco. Eu acho que ele já cá está. Muitos, se calhar não todos, devem conhecer o Mike George, mas vou dar uma breve apresentação dele. Ele é um escritor muito produtivo. Eu diria que ele escreveu muitos livros, 16 livros sobre assuntos relacionados com guiar, muitos conhecidos como os 7 mitos do amor e outros que ela já disse que eu não consegui apanhar todos. E o que ele normalmente está conectado nessas escritas, na sua escrita, é o aspecto da autoconsciência, a inteligência emocional e a desaprendizagem da consciência. Nós estamos muito felizes de estar consigo, Mike. Olá. Nós nos conhecemos em Berlim, tivemos a tomar um café e tivemos uma boa conversa também sobre serviço e tudo. E vai ser muito bom ver o que você vai partilhar conosco hoje. Eu só gostaria de pedir para falar um bocadinho devagar por causa das traduções e nem todos estão familiarizados com o inglês. Ok, obrigado. E agora sim eu passo para si. Ok, obrigado. Então, calorosas bem-vindas a todos e obrigado por estarem aqui. E também aos tradutores. Se eu passar um bocadinho e ir muito rápido, vocês façam um sinal. Ok, vai mais devagar. Ok, espero. Então, é bom fazer parte desse retiro anual, já é o segundo. E provavelmente o que é mais útil para mim, eu vou dizer, eu não sou um escritor natural. Eu não acho que escrever seja uma coisa fácil, como algumas pessoas fazem. Talvez uma encarnação anterior, eu possa ter sido algum editor. Mas porque eu tentei muitos trabalhos, muitos empregos, por assim dizer, mas esse trabalho ensinou-me como escrever tipo fácil, curto e básico o texto. Então, eu aconselhava tirar um tipo de curso de escrita. Ele está a dizer aqui no sentido de como se fosse de um editor. Porque isso nos ensina a formar, a fluir e continuar no ponto que nós queremos dizer. Então, ainda é um trabalho difícil para mim escrever. Muitos dos livros que eu escrevi foram escritos para outras pessoas. E eu, por exemplo, talvez seja um bocado egoísta, eu não escrevo para mim. O livro é maior para outras pessoas, não espirituais, portanto o objetivo desse nível é tipo de para que fiquem mais preparados para explorar e conhecer assuntos conectados com a espiritualidade, de autoentendimento. Não é escrito para uma determinada comunidade. Então, por isso que
Eu tento não usar aqueles chavões o máximo que eu posso. E mais um bocadinho isso. Isso leva um bocado de tempo. E eu me lembro nos dias de trabalhar como tipo editor, havia uma agência de anúncios mundiais muito grande no mundo. E aquilo era uma coisa sem fim. E está sempre a rever aquilo que você escrevia. Sempre a tentar fazer melhor e perfeito. Eu tento fazer um bocadinho isso naquilo que eu escrevo. Eu volto e regresso e vejo outra vez o que escrevi e vou fazendo isso. Até que eu diga que está ok, que está bem. Eu espero. Eu não vi o que aconteceu nas sessões anteriores, peço desculpas se eu tiver a repetir qualquer coisa que alguém já pode ter dito. Eu acho que o refletir é um tema interessante para explorar, porque nós estamos sempre encorajados tipo, para, nesse caso, fazer a sua própria manteiga, o refletir, não é por causa dessa palavra em inglês. Depois nós podemos falar um bocadinho sobre ela, se conseguir ter tempo no meio disto. Mas essa é uma característica desse mundo, então há esse período, nesse mundo, que de haver esse período de silêncio, onde a manteiga começa a tomar forma. Então, esse retiro, essa sessão, tem a ver mais ou menos nessa parte de como fazer esse refletir. Mas são aspectos importantes de refletir de forma clara. Então, como sempre, fazer tipo uma jornada que vocês vejam através do meu entendimento o que é a escrita. Em outras palavras, eu vou partilhar o PowerPoint até a morte. E o PowerPoint são as minhas reflexões sobre reflexões. Então, isso vai dar algumas ideias, eu espero, que possam ajudá-los nos seus próprios processos. Então, deixem-me partilhar o ecrã convosco. Então, vocês podem dar meu tempo ou perguntar qualquer coisa, está tudo bem? Eu não estudei, não faço história e geografia, portanto, podem perguntar do resto, podem perguntar qualquer coisa. Então, algumas ideias para olhar ambas essas ideias juntas, mas de formas separadas. Algumas linhas para nós começarmos, umas linhas guias. 6 ou 9 meses atrás, os europeus tiveram tipo 5 guias principais, o que é necessário para refletir bem. Eu não percebi alguma... Mas a primeira coisa, nós já sabemos aquilo que nós precisamos de saber. Isso foi algo dito para mim muito cedo. Nós já sabemos aquilo que nós precisamos de saber. Tudo já está no seu intelecto. Ok, então é refletir. Quanto mais eu cavar, quanto mais eu bater, mais eu vou realizar que eu já sei aquilo que eu preciso saber. Então, tudo mais é apenas pistas. Acordamos de manhã, escutamos a Murli, então são informações que são para nos mostrar o que são necessário refletir para enxergar nós mesmos a nossa consciência. O segundo ponto é não julgar com os nossos próprios pensamentos. Portanto, todos os pensamentos são valiosos. Não há maus pensamentos, num certo sentido. Depois nós vamos voltar a isso. Mas não julgue seus pensamentos tão rapidamente. Porque você pode colocar tudo de tipo
num contentor, que nós chamamos de um pedaço de papel. Você vai poder fazer isso. Depois, ser curioso e não ser preguiçoso. A maior parte das pessoas, porque não é fácil ser não preguiçoso, perdão, a ideia é essa, não ser preguiçoso. Porque a criatividade, como está cá escrito, ter o interesse, são esses picos de como as informações são apresentadas. E às vezes não encorajam a serem tão curiosos, porque senão pode ser muito inteligente na sua maneira de pensar. Portanto, e às vezes nós tornamos o que é um bocadinho preguiçosos. Então nós temos que o intelecto começa a se mover de uma forma preguiçosa. Então, o número 4, esse desafio de tudo que é ortodoxo é uma autoridade tipo humana. Portanto, o que ele está dizendo aqui é de algum material errado que nós possamos receber. Isso indica o que nós devemos criar na consciência que se tornaria numa crença. Então nós temos a tendência de utilizar a informação, criar os sistemas de crença e depois largá-los, desistir. Nós acreditamos o que qualquer autoridade nos diga. Então nós realizamos que nós somos a nossa própria autoridade. Só há um autor da nossa própria jornada. E nós somos esse autor. E isso inclui tudo. As autoridades que você vê ao seu redor. Você não precisa dizer nada. Mas ela está na sua consciência. Isso torna um desafio para você explorar a informação que é mostrada para si. Então, as crenças que os encorajam que você tenha. Então, finalmente, a quinta regra, por assim dizer, ou guia é, em qualquer caminho espiritual, é apenas trabalhar em direção na sua autorrealização. Em outras palavras, através da crença que foi ensinada, que você aprendeu, então você vai saber por si mesmo, você vai ver por si mesmo, saber por si mesmo. Então, é encorajar-se a si mesmo a ter muitos momentos, o máximo que você puder. Então, é preciso ter esse material suficiente que apontem para essa direção. Então, refletir. Quando você reflete, quando você está olhar profundamente em algo, aquilo que você quer encontrar perguntas, você já está, ou seja, o que refletir não é ir à procura, o pensar. Parte dessa forma do processo é mover as ideias em torno da sua consciência e permitir-se ver o que é que surge quando elas surgem juntas. Não é duvidar de algo, as pessoas ficam curiosas a terem dúvidas. Eu não tenho dúvidas nenhuma, eu não sou capaz de entender isso. Portanto, eles estão a conversar como eu estou a falar. Tem a ver com o seu entendimento. Então também é não julgar o que está a surgir. Porque quando você julga, há essa tendência de aceitar ou rejeitar. Então é isso que nós fomos ensinados a fazer. Então tente não julgar os sentimentos que estiverem a chegar e os pensamentos e não rejeite rapidamente. Não há ideias más. Não há nada errado, que podia dizer. No mundo material, nós podemos dizer há certo e errado, mas no universo da consciência não há errado e certo. Há apenas ideias, pensamentos, conceitos, sentimentos. E eles estão num espectro de preciso ou não tão preciso, ou tão correto ou não tão correto. Provavelmente é verdade, mas não há uma questão de preto e branco, de certo e errado. E o que você vai... O que é necessário para refletir? É ter uma curiosidade. Não é dizer, eu não gosto disso, o que é que está acontecendo aqui? Não é esse tipo de curiosidade, e sim uma curiosidade genuína de quando você faz uma pergunta, você já sabe a resposta.
Mas não é porque você quer, mas você quer mudar. E, principalmente quando você não concorda com o ponto de vista de alguém. E outra coisa que é preciso é a lembrança. Aquilo que nós estamos a fazer agora. Estamos a lembrar de quem nós somos, o que é que nós somos, e constantemente isso está a vir à nossa consciência. Portanto, isso vai nos dando pistas daquilo que nós deveríamos nos lembrar da Murli matinal, vamos dizer assim. Então, requer que você veja, é suposto que você pense, que você realize, que você veja insight, que é essa visão interior, ou seja, para ter esses insights, essas visões que surjam dentro de si. Ou seja, são esses sinais que venham para si. Veja por si mesmo. E depois o desafio. Você está a desafiar ideias, conceitos. E veja o que isso requer ver algum momento, o que possa vir a seguir. Aquilo que foi dito. Colocar tudo junto. Então, com a esperança que surge esse momento, haha, agora estou a ver. Você tem que ter paciência. Vai ter que esperar um bocadinho antes que esse momento chegue. Portanto, antes da realização de si mesmo, ela chegar. Isso precisa de um bocado de trabalho. Mas estar silenciosamente na sua consciência. É ver essa sabedoria, explorar os seus pensamentos. E eu acho que vocês já falaram sobre isso. Você pode começar com uma questão, você vê a pergunta na sua consciência. E pode ser uma pergunta simples, quem sou eu? O que sou eu? E então, meditar nessa questão e lembrar a informação que foi dita e dizer, ok, isso é verdade, portanto, então a paz é minha natureza. Então, como é que é sentir essa meditação? Então, medito nessa pergunta e depois apenas observo o sentimento que chega. E esse sentimento vai ser esse momento, que é o momento da autorrealização. Sim, essa é a minha natureza. E é verdade. E isso é verdade para mim. Ou para este ponto de consciência. Então isso é uma coisa, um processo muito simples. De tomar as ideias. Se você tiver que escutar outras pessoas que acreditam nisso, é claro, vai trazer isso. Traga isso à sua consciência, essa pergunta, e apenas medite e veja o que chega. E o que deveria chegar é a verdade, que é suposto ser a crença. E quando você reflete na companhia dos outros, fala, conversa, dialoga, explora, isso também é um contexto onde muito revolvimento, muita reflexão acontece. Então, entre o que um está a falar e o outro está a falar, há um sentimento, você reflete no que o outro está a dizer, você contempla o que o outro está a dizer. Então, em essência, o refletir é uma sua experiência interior no momento de escuta, ou de partilha, ou de conversa com eles. Então, é uma combinação de dois. Então, o que é que eu estou a sentir agora enquanto estou a ouvir? Então, o que é verdade para mim? Eu não preciso dizer nada. Não estou a julgar, estou apenas a refletir. O que é verdade para mim? E quanto mais você faz isso, vocês fazem isso, mais o intelecto vai ficando claro e limpo. Você consegue ver o que é correto e o que não é tão correto. E quanto mais você faz isso, mais você pratica, é isso que vai acontecer. Portanto, uma conversa pode haver uma discussão, um argumento que vai e vem. E uma pessoa pode dizer, o que é que você está a sentir agora? O que é que eu estou a sentir agora? Então é como uma arte de ter essa conversa e refletir ao mesmo tempo. Então essa experiência
É um processo nessa experiência que é uma arte de refletir. Portanto, essa experiência de refletir é útil para saber e para ter consciência. Então, quando você se refere a uma experiência, você está sempre a olhar para o passado. Muitas pessoas fazem isso. Esse processo de experienciar as experiências que eles estão a ter e acreditar que isso é valioso para eles. E é claro que é valioso. Eu não estou dizendo que não, mas é uma experiência diferente de refletir. Porque isso tem uma tendência de interpretar essa memória. Porque a memória está no passado e ela está a ser interpretada. Então você está a interpretar a sua memória. E cada vez que você interpreta a sua memória, se você reparar nisso, você vai interpretar de forma diferente, você vai ver de forma diferente. Então, é por isso que não é tão valioso estar sempre na mesma experiência. Então, é algo que tem que ser trazido à atmosfera, mesmo agora. E quando você está a partilhar a sua experiência, então é essa forma de articular essa experiência e você então consegue descrevê-la em palavras. Então você está a mover de uma realidade daquele momento, de um determinado sentimento, alguma visão, algum sinal, e você vai então articular isso. Você vai vir de uma profunda experiência e vai mover-se, e vai vir para a expansão. E esse que é o processo da experiência, onde o refletir é olhar para o momento do agora. A experiência é uma gravação do que aconteceu no passado, enquanto refletir é fazer o agora. E nós chamamos essa experiência de um processo do passado. Ou seja, está a processar o passado. Não estou a dizer que é valiosa ou útil. Portanto, quando você passa só para a experiência, você não está a refletir. Está bem para si? Tudo bem. Todos são diferentes. Todos vão numa forma diferente. Está tudo bem, a forma como entra. Ok, tudo bem, são apenas ideias. Primeiro de tudo, você pode haver uma forma de entrar naquilo que você realmente já sabe, usando apenas uma palavra. É como se fosse uma janela. Eu pego uma palavra e começo a expandir essa palavra na minha consciência. Ou então você pode ter um conceito, muitos conceitos. Você pode ter logo de manhã um conceito. E você pega esse conceito e vai através da porta desse conceito e ver com que ele está conectado basicamente. E é fazer isso fluir, não é tentar controlar. Isso é um fluir livre. E tudo isso vai ser útil com papel e uma caneta. E estarem sempre pronto. E depois você pode elevar, ou seja, os elevadores, ir no estado de meditação, e é como que elevar as suas vibrações, refinar as suas vibrações. Essa é a arte da meditação. E mais uma vez, nós praticamos isso quase que todos os dias. Então, nós podemos ver de uma forma mais abrangente, mais profunda, como você quiser chamar. Mas sempre que você está a meditar em algo, está isso na sua consciência, isso é que vai acontecer através da meditação. Ou então, você pode estar numa penthouse, num quarto 5 estrelas, fazer Baba, Deus, a fonte, e chamar ele, e experienciar, ou ser capaz de segurar todo o drama na consciência durante um momento. Então, ver a conexão entre tudo, ver o drama fluir, aceitar o que está a acontecer, realizar que, bem,
Eu podia ir, mas não vou. Então vá a Penthouse, eleve a sua visão e imagine que você é capaz de olhar para baixo e ver tudo que está lá embaixo. E entender o que é que está acontecendo lá embaixo. Ou você pode ir para a cave. Então a cave normalmente é muito escura. Então o que é que você está a fazer? Está a trazer luz a essa escuridão, a essas trevas. Então se você gosta, no mundo de hoje, numa cave, a corrupção, violência está a acontecer. Então como é que é esse entendimento que você está a cultivar, está a trazer luz para as trevas? Então você pode utilizar as trevas como um ponto de algo, uma ideia de que você está a corrigir com a luz da sua consciência. Então está a corrigir, não arranjar os outros, não culpar os outros, mas está a trazer reações corretas nesse drama escuro de hoje em dia. E esse, ao fim e ao cabo, é o nosso papel. Então, essas são as formas de você entrar, por assim dizer, de utilizar a sua consciência. Então, realizar, ver esse momento que depois você diz, eu sei isso, eu já tinha visto isso, eu já reparei nisso. E então você está confortável estar até essa realização, porque na verdade eu já sei. Então é isso que você está a fazer nesse processo. Ver ter esses sinais internos, ou seja, insights, ou ver por interior, ou ver lá dentro. Portanto, também há exemplos aqui relacionados com a dualidade, coisas que acontecem algumas vezes. Mas não é falar muito, haver apenas uma curiosidade com as dualidades no sentido, por exemplo, num sonho, é apenas um sonho. Então as palavras que você pode usar, por exemplo, eu entro pela janela da dualidade, no sentido, usamos essa palavra individual, indivíduo hoje. No latim significa não dual, ou seja, o in aqui significa no sentido negativo de não sei porquê. Mas isso tem a ver com quando o latim foi escrito, e é verdade. Portanto, é não julgar no sentido de estado natural de ser. Então, tentar explorar nesse contexto desse dual, dessa dualidade, o indivíduo, portanto, ele tem muitas divisões na sua consciência. Então, e essas divisões garantem que há mais do que um eu. Então, na espiritualidade há essas divisões, essas separações, se você quiser. Portanto, individual, no momento, na palavra que nós utilizamos em inglês agora, é o retorno, ou seja, o início era não dual, ou seja, não divisível, por assim dizer, no passado, e passou a ser na divisão. Mas se não houver essa não dualidade, não existir essa divisão, então não há oposição, não há polaridade, porque só há uma consciência, ela é única, portanto só existe um eu, um ser, se você quiser, e entretanto não há oposição, não há clarezas. Isso significa que não há nem positivo e nem negativo na consciência. E é claro que no mundo corpóreo, no mundo do drama, há opostos. Então, a tensão entre as oposições, o que torna o drama, no sentido de ele expande aquilo que ele é. Então, há tensões dos opostos. Então, há o aqui e ali, cima e baixo, positivo e negativo. Portanto, há opostos no mundo corpóreo. E nós sabemos que nós não somos seres corpóreos. Portanto, nós criamos uma linguagem para descrever esses opostos neste mundo. Então, nós criamos essa linguagem para descrever essa dualidade que nós vemos no mundo. E nós utilizamos essa linguagem para descrever os aspectos da consciência. E é por isso que nós pensamos
no nível dos pensamentos positivos e negativos, emoções negativas e positivas. Portanto, mas elas estão lá nesse processo de refletir na minha própria consciência, vai trazendo o despertar dessas ideias de ser um ser consciente, que não tem opostos, que não tem esses opostos. Então, eu vou ser capaz de ver que não existem oposições ou opostos em si mesmo. Então, isso é tudo digno de alguma atenção. E aqui outra ideia, outros exemplos em refletir, que é purificar os seus sentimentos. E então, você pode dizer que aquilo que nós ouvimos muito falar é no sonar puro, é aquilo que eles dizem. Então, uma das coisas é purificar o que? Os nossos sentimentos. Então, uma das coisas que nós sentimos são as nossas emoções. E quando nós somos emotivos, nós sentimos um distúrbio emocional. E isso vai causar um distúrbio na sua consciência, que nós descrevemos isso como uma emoção. Portanto, são coisas separadas, vamos querer separar os sentimentos das emoções. Então, como é que nós purificamos as emoções daquilo que nós sentimos? Então, nós precisamos ser purificados ou as emoções são naturais? Então nós estamos a vir a partir da informação que nós estamos a receber das pessoas ao redor de nós. Então são coisas naturais, nós não podemos fazer nada. É a natureza humana. A natureza humana ficar assustada. Portanto, eles precisam ser purificados. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Então, eu tenho que perguntar assim a mim mesmo, de onde é que as emoções vêm? Se isso são algo que eu sinto, portanto eu sou o criador de tudo aquilo que eu sinto, que eu faço. Então, como é que eu crio? O que me faz criar distúrbios na minha consciência, que eu vou chamar de emoção. E isso vai fazer com que eu vá mais profundo e que comece a tentar olhar para além da emoção e por detrás da emoção. É como ser um Sherlock Holmes da emoção. E vou sempre ver que a emoção está sempre associada a algum apego, algo que você está apegado. Isso é uma coisa muito profunda. E a maior parte dos sanskars contém alguma emoção, principalmente na vida de hoje. Mas aquele que nós estamos a expressar, os sanskaras que nós expressamos hoje, eles contêm emoção. E por detrás da maior parte dos sanskaras, a raiz é o que? Um apego. E esse apego normalmente está associado a uma crença. Então, conforme você explora o seu sanskar, você vai cada vez mais profundo, mais para baixo, mais profundo e mais profundo, e ver aquilo que você está apegado, e você encontra a crença que você está apegado. E isso é um território muito sutil quando você faz isso. Então, apenas a realização do que é verdade é que vai purificar a crença. Não é lidar com a emoção, tentar curar ou suprimir a emoção e dizer que ela é certa ou errada. A emoção é o que é. Ela é um distúrbio na minha consciência. Mas encontrar a raiz verdadeira desse distúrbio é necessário ver a crença que eu estou apegado. E perceber a armadilha de que eu acredito. E eu posso estar a argumentar com alguém que isso, a crença deles é diferente da minha crença. Então, eu fico com raiva por causa de estar apegado à crença que eu tenho. Mas a verdade é que é estar livre dos distúrbios das emoções. Portanto, não há certo ou errado. É apenas diferente, pontos de vista. Eu tenho um ponto de vista diferente de que outra pessoa. E eu aceito o ponto de vista e a crença é diferente. E assim que eu aceito, então, essa crença desaparece. Porque eu realizei o que é verdade. Então a verdade purifica a crença. Eu estou a falar aqui em conceitos, em palavras, ideias. Não é apenas os conceitos das ideias,
mas apenas como uma simples aceitação do ponto de vista de uma outra pessoa. Porque em mim, isso é uma coisa muito, muito profunda. E todas as resistências que existem em mim, eu vou então experienciar todos esses distúrbios. Então, exemplos de quão profundo você pode ir nas suas reflexões. E como eles dizem, algo muito simples. Então, com relação à escrita, isso é outra coisa, mas primeiro de tudo, você pode ter a inspiração de escrever um livro, então primeiro o que você tem que fazer é o quê? Escolher um tema e dar um título a esse tema. E talvez algo que você tem que pensar muito, ou apenas ele pode apenas ocorrer na sua consciência. Eu fui inspirado a falar escrever sobre a raiva. Então, deixe-me fazer um livro sobre isso. Então você vai ter que criar um subtítulo. Qual é a ideia principal que você quer cruzar? Como é que você descreve sobre o que vai ser esse livro? É quase a mesma coisa de como você descreve. Vai ser aquilo que o livro é. Portanto, gradualmente, isso vai puxando a atenção do leitor dentro do livro. Então você tem que fazer uma pesquisa. O que é que está lá fora? Quais são os outros livros que foram escritos sobre esse tema? Quem escreveu e o quê? E ver o que é que está motivando você a fazer isso. Pode ser servir os outros, ou entender mais profundamente para si mesmo, porque você quer ser famoso, é outra ideia, porque você quer ganhar muito dinheiro. Ok, são as ideias, não são erradas. A primeira motivação é aquela que você levanta logo de manhã e se senta, logo a seguir, ao levantar da cama, e começa a escrever regularmente, consistentemente, para terminar o projeto de escrita. Ou apenas um sentimento passageiro que você tem, e depois tudo acabou e você continua e deixou isso para trás. A pensar, talvez essa não seja uma boa ideia. Então você tem que ser honesto e explorar a sua motivação. Então tem que criar, claro, ter uma estrutura, criar os capítulos, a sequência que inicialmente você sente que vai escrever, que você mas também pode mudar depois. Então são as ideias principais que você quer falar, e depois você vai fazer uma introdução do o porquê que você está escrevendo esse livro, que pode ser breves insights e ideias, e por que há essas coisas que não são corretas, por exemplo, a raiva, e depois você começa a escrever os primeiros 2 capítulos. Você senta-se ali, refletir e escrever. E dizer, bem, eu já pensei isso, atravessei por isso primeiro, já fiz esse brainstorm, ou seja, todo esse raciocínio, e tenho aqui o papel e caneta, e vou ver como é que eles leem, como é que eles sentem. E esse é um livro nesse tema, ou isso é apenas eu, e sou ser demasiado entusiasta, e vou escrever, isso é muito complicado para mim, se calhar não sei o suficiente para escrever esse livro sobre esse tema, então vão surgir muitas perguntas. Então você vai ter que encontrar-se com essas 2 perguntas. E depois de você ler e escrever, mostre alguém com que você conheça e confie, para ter uma opinião honesta. Não alguém que tem ciúmes daquilo que você estava fazendo. E esteja preparado para atravessar esse processo de escrita, entre estruturar e ir mudando os conteúdos conforme as coisas se vão desenvolvendo, e você, conforme vai expandindo a sua consciência e vai descobrindo mais. E aí as coisas vão funcionando talvez um bocado mais previsíveis na estrutura, mas você depois vai realizar que você vai ter que mudar as coisas. Portanto, em essência, essa é a abordagem para escrever um livro.
Artigos são algo diferentes, pode ser de uma revista, você pode querer escrever e reparar que os outros artigos que estão nessa publicação, ou seja, o primeiro é selecionar onde é que você quer escrever, não é? Algumas revistas têm artigos curtos, outros mais compridos, mais longos. E reparar que o assunto também vai ser importante. Tem a ver, por exemplo, se for uma revista que não fala sobre espiritualidade, se calhar pode não ser o tema propício para falar. Então, o que é que você quer falar? Então, você vai ter que escolher um tópico do seu artigo. Qual vai ser o tópico do artigo? Tem que ser algo muito específico. Isso tem interesse para outras pessoas, então você que vai ter que saber. Você vai ter que fazer pesquisa sobre o que as outras pessoas dizem, ter uma ideia daquilo que as pessoas estão a falar sobre esse tema, o quão profundo os fãs vão no entendimento. Então, você vai ter que fazer coisas diferentes, dizer coisas diferentes ou coisas únicas sobre aquilo que você está a tentar expressar, e você está a oferecer, então, um outro ponto de vista. O quão único isso é. Isso é muito mais daquilo que as outras pessoas poderão estar a dizer. Então você tem que fazer esse exercício na sua mente sobre o tópico e ver sobre esse processo, então ter essas perguntas que é o como, por que, quando, onde, o que. Por que, como é que a raiva é tão predominante? O porquê? Quando ela surge? Onde ela vem? E o que é que isso significa exatamente, a raiva? Então você vai ter que explorar esse tema. Ou seja, colocar no seu papel. O que eu faço normalmente, quando eu olho para um tema novo, eu pego uma folha em branco, coloco o tema no meio, e toda a volta começam a colocar ideias, sem ordem, sem ser certas as ideias, os meus pontos de vista em particular. Perdão? Esse tema em particular. Então, você começa a ter um quadro maior, uma imagem maior do que é que vai ser o tema. Então, de todo esse material que você pode ter, então, há uma ordem, não é preciso ter a ideia. Não, ao contrário, depois você vai sim, pode colocar uma sequência para ver como é que as coisas estão a fluir. Então, escrever de uma forma assim, livre, tipo como se fosse quase, como está ali naquele desenho, tipo a mão livre, e depois você deixa estar as coisas como são. E depois você pode voltar ao dia a seguir e ler, ou seja, ir e vir. É assim que resulta para mim. E é assim que eu faço as coisas. E tudo isso em apenas em uma sessão. E depois eu vejo que as coisas ficaram prontas. E isso é uma forma que não é particular, cada um faz mais ou menos como quiser. E é uma vez que você tem esse seu rascunho, então você vai poli-lo. Então você vai ter que enviar isso para alguém, que seja tipo algum responsável dos artigos pela revista, e você então vai receber algum feedback, mesmo que seja depois de publicado. E deixei aqui um bocadinho sobre um trabalho de casa. Vocês podem fazer 1, 2 ou 3, são apenas ideias, vocês fazem como vocês quiserem. E explorar a forma de como entrar nesse sentido. Portanto, pensem sobre o seu próximo livro. Qual é a estrutura que você quer ter? Qual é o título? Qual é o subtítulo? E brinque com essa ideia. E então, isso pode ser algo que você possa fazer hoje ou amanhã, ou você pode apenas refletir, talvez sobre essa ideia,
que isso vai dar o suficiente para olhar, que é essa ideia do yoga é a única forma de assimilar, de absolver os seus pecados. O que é que significa? O que acontece nesse processo de absolver os seus pecados? O que é que significa esse absolver, essa absolução? Então você pode refletir sobre isso, pode explorar essa ideia ou essas ideias nas suas reflexões. Até no dia de hoje, portanto, vocês vão ter uma outra sessão à tarde, onde podem partilhar coisas, portanto, e a terceira ideia, se você quiser escrever um artigo, então decida qual é a revista que você quer escrever, qual é o tema, baseado no conteúdo, e se talvez você tiver tempo e inclinação, você pode então fazer esse escrever esse rascunho, por assim dizer, onde estão lá as ideias. Portanto, essas três ideias, esses três exercícios que vocês podem fazer hoje ou amanhã. Mike, desculpa. Você prometeu que nós podíamos fazer qualquer pergunta que não estivesse relacionada com história e geografia. Eu estou mesmo a terminar. Nós vamos já entrar para essa parte das perguntas. Se vocês quiserem. Então, eu fico então feliz com aquilo que vocês escreveram no bate-papo. Ou se também quiserem escrever por e-mail, está aqui o meu endereço de e-mail. Deixem-me parar de partilhar e calar-me. Isso foi um grande buffet. Foi como uma mesa de Natal, plena de coisas. E você foi em coisas muito profundas para serem exploradas. Então nós temos aqui um bocadinho de pergunta. Coloquem as perguntas no bate-papo, se já tiverem. Uma pergunta que eu gostaria de perguntar para si é sobre o seu relacionamento pessoal com a Murli. Talvez conectado com a Murli. Eu pergunto isso a mim mesmo, porque um dos pontos que você inicialmente mencionou é que nós normalmente nós sabemos aquilo que nós queremos saber. Então, eu faço muito ver as pesquisas sobre a Murli, ver o que é que está acontecendo lá fora no mundo. Tem tudo no mundo, como é que é? Conectado. E esse livro entre espiritualidade e religião, essa comparação. Eu gostava de ouvir a sua abordagem ao escutar a Murli. Seu relacionamento pessoal com a Murli. Sente que a Murli é suficiente ou precisa de algo mais? Ok. Vindo para a Murli, ela é um contentor de informação que ela vai nos apontar para ir em direções. Ela tem conceitos e ideias sobre tudo, sobre tempo, espaço, quem nós somos, o que é que nós somos, quem são os outros e etc. Tudo está contido na Murli, mas não é suficiente. Primeiro de tudo, não tome tudo literalmente. Como se falar num grupo em 1936, tem que traduzir muitas vezes. É muito útil e essencial, mas não tomem literalmente sempre. Às vezes é numérico, como é que se utiliza a Murli e a consciência. Mas em essência, também interagir com pessoas, interagir com o drama, saber como é que o drama está a fluir e todas essas coisas. A Murli explica essas coisas todas, mas eu tenho de ver por mim mesmo, tenho que entender por mim mesmo exatamente como é que o drama funciona, como é que as pessoas, por que as pessoas
comportam de determinada maneira, criticam, querem controlar. Claro que a natureza é natural, não é criticar, não é controlar, etc, etc, etc. Então, há uma combinação de todas essas coisas. E é por isso que todos nessa jornada estão a despertar e são únicos em diferentes momentos, diferentes fases. Então você tem que estar tipo comprometida com essas coisas desse momento do presente e agora. Agora eu estou interessado na conexão entre religião e espiritualidade, porque eu vi muita religiosidade no contexto da organização. Então eu queria entender o que é que está acontecendo entre a espiritualidade e aquilo que nós chamamos a nós mesmos ou a organização e essa religiosidade que parece estar dentro. Então, que separar os dois no sentido da diferença entre os dois. E é claro que é uma linha que você não pode dizer que é preto e branco, não há opostos. É por isso que eu utilizo essa palavra tendências. A espiritualidade tende a alguma coisa, a realidade tende a alguma coisa. Então nós começamos a ver as diferenças entre as duas, mas todos são diferentes. Você não pode dizer que isso não é religioso e você não pode dizer que isso não é espiritualidade, é uma religião. Não, tem essa mistura. Uma pessoa tem de vir ao ser muito religiosa, ela vai expressar-se porque está toda programada e condicionada com um background religioso, um passado religioso. Então eles se sentem confortáveis nessa religiosidade aqui na organização e gradualmente eles podem despertar para essa ideia que a espiritualidade não tem nada a ver com a religião. E as pessoas então vão se organizando, fazer e reorganizar. E eles se sentem confortáveis na organização. Mas outras pessoas têm outro tipo de familiaridade, outro relacionamento. Não estão interessadas em fazer, estão interessadas em ser. Eles se sentem confortáveis com aquilo que está acontecendo, com as sessões de meditações. Então eles vão crescendo em fazer mais, em vez de reprimir. Quem sabe? Todos são diferentes. Então é por isso esse contexto surgiu. E ok, para todos, em essência. Apenas para terminar, a religião, a espiritualidade, a religião, a organização religiosa tende a acreditar em outros. Enquanto a espiritualidade tende a dizer, não acredite em nada e vê por si mesmo. Então, você tem que ir para o significado da crença, do conhecimento, explorar por si mesmo, para ver claramente. Eu li o livro e achei muito interessante, resumindo o que ela disse. Como remover a sombra do passado? Você não remove a sombra da sua condição. Você ouviu algo que você ouviu de um sênior. Algo vai crescer na sua consciência. Nós somos guiados a saber que realizar quem sou eu e o que sou eu. Isso não tem nada a ver com as sombras do passado. Essas sombras vão desaparecer por elas mesmas. As ideias vão se dissolver por elas próprias quando eu realizar a verdade de quem sou eu, o que sou eu. Então, quanto mais eu realizar isso por mim mesmo, ver por mim mesmo, menos poder, menos energia, menos trevas vai existir no eu. Então, não é trabalhar ou lutar, isso não está certo, está errado. Não lute com isso, mas apenas foque-se em ver, em realizar o que é verdade para mim agora. E é claro, o Murli é útil para isso, faz sentido. Outra pergunta?
com relação aos pensamentos positivos e negativos e elevados, clarificar a nível dos pensamentos positivos ou negativos. A Murli utiliza essas palavras, esses conceitos. E você sabe que originalmente esse livro foi escrito para iniciantes. O curso 7 dias é para pessoas novas, para iniciantes. Então aqueles que vão responder essa pergunta, quem sou eu, o que é que está a acontecer? Portanto, é esse curso inicial. Mas quanto mais você vai, mais profundo você vai realizando que quanto mais profundo aquilo que você ouviu no início, é um bocadinho assim. É uma linguagem na Murli que ajuda as pessoas a começarem. Mas você tem que desafiar todas as autoridades, incluindo a si. Você é o único autor da sua jornada. Você tem que desafiar tudo e ver por si mesmo. Ver cada vez mais profundo, conforme a vida prossegue. Então, apenas algo que você acredita, ao acreditar, as crenças são comprimidos que fazem a alma dormir, faz com que você adormeça, que você fique parado. Então tem a tendência de não ir mais profundo no entendimento. E o que nós estamos a fazer, e cada vez mais fundo e fundo. Portanto, aquilo que nós temos que articular de uma determinada maneira é uma coisa que seja entendível e clara. Esse que é o desafio. Ir para a profundidade do entendimento para vir a uma clareza articulada. Isso que nós estamos a trabalhar. E todos estão a trabalhar de formas diferentes. Portanto, desafiar tudo, incluindo aquilo que você escuta na Murli. Ok, a próxima pergunta. Qual é a sua rotina diária com relação a escrever um livro? Você utiliza um programa específico para escrita? Não é uma rotina assim diária, é mais ir e vir, como já mencionei. Eu vou e venho com relação a algo. Os meus momentos frescos são de manhã. Então são 2 ou 3 horas de manhã, onde eu despendo algum tempo a explorar ideias mais novas, mas eu não tenho uma rotina construída a nível de tempo. É mais dependendo se eu estou a fazer algo, a trabalhar, algo que distrai mais. Conforme eu vou tendo oportunidade, eu me sinto. Tem mais a ver com sentimentos. Se eu sinto que eu quero fazer alguma coisa para escrever, eu vou sentir escrever. Se eu não sentir, se eu estou a achar difícil concentrar-me em alguns momentos, eu desisto. Vou fazer outra coisa. Peço desculpa, eu não posso ser mais específico. Em termos de computador, não. Eu apenas uso o Word, basicamente. Eu completo o projeto e depois passo para um PDF e faço um upload e já está. Quando você escreve um livro num tema da espiritualidade, inclui frases da Murli ou mais experiências na vida do dia a dia. De onde é que você vai tomar as inspirações quando você está a escrever algo? A minha inspiração vem através da minha própria pensamentos, pelos meus insights e pelas minhas realizações. Eu não tento não utilizar esses chavões. Se você for novo nessa jornada em particular, então essa tentação de utilizar esses chavões, mas isso é algo tipo um bocado de preguiça, porque você tem que ver as coisas por si mesmo. Portanto, a forma como você vê as coisas, isso vem a partir do seu entendimento, a partir da sua própria reflexão.
Isso vem de dentro. Então é por isso que em vez de começar, comece com artigos, coisas mais curtas e depois, mais tarde, vá para um livro. Não há uma forma certa, todos são tão diferentes, isso é tudo tão diferente. Eu acho que muitos de nós estão escrever, muitos estão aqui não são escritores, mas eu penso que é mais para o nosso crescimento próprio, escrever assim, ser artigos do mundo. Quando você diz que a maior parte de nós somos escritores, não, todos somos escritores. De fato, a forma de realizar isso é apenas fazer, é começar a fazer, e você vai ficar surpreendido. Sim, quando você começa a escrever, muito lixo vai sair, é o que normalmente acontece, mas gradualmente você vai passando através desse lixo e começa a ver assim mesmo fluir. Nada, é como um diário, faça um parágrafo por dia, habitue-se a articular-se no papel. É um exercício fantástico, é muito bom para suas perícias, sua especialidade de comunicação, e fale consigo no papel. Essa é a forma como você é bom quando você coloca isso num contexto. Quando você falou num artigo, não estava bem a escrever artigo, mas a fazer para o eu. Faz muito sentido. Eu nunca tinha visto nessa perspectiva. Então, aqui uma pergunta. Eu não entendi completamente, mas talvez você entenda. Eu vou ler. A purificação implica ter um processo de dictoctomia, de ir profundamente mais nessa purificação e há uma consequência nesse. Tudo que nós estamos a fazer, em uma palavra, utilizar aquilo que nós estamos a fazer, tudo é purificar, purificação. A outra forma é ver a verdade. A verdade irá purificar a crença, se isso faz sentido. Então, saber, conhecer a verdade por si mesmo é purificar os conceitos, os condicionamentos, as programações que já estão na sua consciência. Aquilo que talvez aceitou dos outros ou por erro ficou em si. Portanto, é fazer com que surja essa consciência, então explorar muitas ideias. E essas ideias são puras, elas não são más, não são erradas. Não comece por condenar o que não é certo ou errado, eu sou uma má pessoa. E você então vai ficar perdido no autocriticismo, basicamente. Isso não vai ajudar nada. É uma experiência de explorar o que é verdade, o que é certo para mim. E para mim, não para mais ninguém. Pare de olhar os outros. Para mim, o que é que eu posso escutar de mim? E nesse processo, você naturalmente purifica a sua consciência. Porque uma consciência pura irá pensar muito pouco, vai ser muito simples na sua expressão e vai ser muito calma, tranquila. Consciência pura. Ótimo, é muito bom ouvir essas palavras. E vamos pedir então para o Mike Jorge nos guiar num comentário de meditação. Mas antes, a Caroline tem alguns anúncios. Olá. Om Shanti, obrigado, Mike. Obrigado pela partilhar tudo que partilhou. Acho que é muita alimentação para hoje e temos que experienciar isso. Nós vamos nos encontrar às 4 da tarde e depois nós vamos ter problema de dividir em grupos pequenos de 4
Mas se vocês quiserem estarem no seu centro, com outras pessoas ao pé de si, vocês também podem se organizar nesse sentido. Utilizar os mesmos exercícios e encontrar-se pessoalmente. Então esse foi os primeiros minutos de introdução e depois vai haver a oportunidade então da partilha. Nós vamos colocar as gravações no YouTube. Ela está falando da versão inglesa, a portuguesa ainda não consigo fazer isso. E podem revisar, então rever aquilo que Jorge já disse. E sim, então apreciem as suas experiências. Mike, partilhar alguns pensamentos para a meditação. E sim, vamos terminar, encerrar com alguns momentos de calma, de tranquilidade. E normalmente eu digo para as pessoas não estarem a olhar para o ecrã, mas aquilo que você tem de fazer é relaxar os seus músculos. E às vezes nós temos a tendência de nos distrairmos com o ecrã, mas queremos ficar livres das distrações e ir para além dos sentidos, relaxar o corpo na cadeira e relaxar os pontos de tensão do corpo e diminuir os pensamentos. Apenas focar na sua respiração. E continue muito consciente do eu. Então, utilize o poder dos seus pensamentos para criar um pensamento correto sobre si mesmo. Um pensamento muito simples. Eu sou um ser de paz. E esse pensamento, muito lentamente, move-se na sua mente. Depois, você deixa isso e larga. O que é que permanece? É um sentimento de paz, de tranquilidade, de calma. Um sentimento que é tão natural, tão fácil. E nesse momento, eu sei que eu sou essas coisas. Eu sou esta calma. Eu sou esta tranquilidade. E agora já não há mais nada na minha mente. A minha mente está tranquila, calma, serena. E isso tudo em silêncio.
Nesse silêncio, eu posso sentir o meu poder. Então eu trago a minha consciência de volta. Com tudo que está aqui ao meu redor. Eu trago comigo o poder deste silêncio. E sinto isso como o meu mundo. E isso molda as minhas atenções. Isso vai mudar a minha atitude para todos e para todos. E para tudo. Obrigado. Obrigado por estarem conosco. E tenham uma tarde muito amorosa. Obrigado a todos, obrigado por estar conosco. E um bom dia. Thank you so much. I wonder if E- you could put the homework up just for 1 minute. Ah, Someone was asking about it in the chat. alguns estão perguntando no bate-papo sobre o trabalho de casa, se o Mike puder partilhar. We usually put it up at the end of the session, and I know that some people they wanted to see it just for a few moments. I've cancelled. Yeah. Okay. Here we go. Aqui, vamos lá. Um para trás. 2. E está. Great, thank you. Ok, ótimo, obrigado. So maybe everyone can just take a screenshot of this with their phones. Ah. We can let Mike go. Ok. Vamos deixar o Mike então ir. Thanks a lot, Mike. I Ok, think it's fine. muito obrigado, Mike. Ok. I'll have it now. Okay. Ok. Ainda está a partilhar. Pensei que tinha que dizer.